Frente a Frente, com Alcineia Gomes. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater esse papo frente a frente comigo. Prazer estar aqui contigo. Bom, vamos começar falando um pouco sobre essa questão do olhar e a perspectiva cristã a respeito do divórcio. O que a Bíblia diz a respeito desse tema tão polêmico, pastor? Na verdade, eu quero falar sobre a minha visão, porque é um assunto tão conturbado que tem muitas visões. O divórcio foi tratado na Bíblia desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. No entanto, como eu entendo que o divórcio é um erro, que nunca deveria haver no casamento, mas infelizmente acontece. Então, assim como as pessoas não devem errar, assim também Deus não quer que as pessoas fiquem presas a uma aflição, uma infelicidade para o resto da vida. E como eu vejo, há possibilidade de refazer a vida. Pastor, o número de divórcios no Brasil cresceu cerca de 40% em somente um ano. Dentro do meio evangélico, essa estatística também aumentou. Como é que se explica isso, já que dentro da igreja as opiniões se divergem muito, né? É pecado ou não é pecado divorciar? Enfim. A questão é simples. A igreja é composta de pessoas, de seres humanos que erram, que acertam, da mesma forma como fora dela. Então, eu penso que uma das coisas que mais contribui para que haja o divórcio entre cristãos é porque entre os próprios cristãos eles têm uma ideia equivocada sobre casamento. Eles casam sob bases erradas. E quando há um casamento sob base errada, dificilmente isso dá certo. Pastor, em Mateus 19:19, Jesus permite o divórcio somente em situações de infidelidade conjugal. Mas e no caso daquela mulher que sofre violência, que sofre agressão e às vezes é abandonada? Nesse caso, Deus não permite o divórcio? Eu penso que Jesus estava tratando nessa situação o descaso com a responsabilidade do casamento. Naquela época as pessoas elas simplesmente se separavam porque a mulher cozinhava mal, porque a mulher não conseguia arrumar sua casa bem. Então, por causa disso, eles dispensavam, eles entregavam a sua mulher para a família e iam em busca de outra. Então, Jesus está aqui corrigindo a irresponsabilidade com o casamento. Ele está corrigindo esse fato, é como eu vejo. E aqui ele diz que o que legitimaria uma separação é se houvesse infidelidade. Se houvesse infidelidade tanto por parte do homem como por parte da mulher, não só da mulher. Só que é tratado mais com a mulher porque a sociedade da época era uma sociedade machista. Pastor, para o cristão que se divorcia, o recasamento só é possível no caso de um dos cônjuges morrer? Não, eu não acredito nisso. Eu penso que há possibilidade de refazer a vida. Assim como Pedro refez a sua vida depois de ter negado Jesus, eu acredito que uma pessoa que teve a infelicidade de se separar por motivos que não foram levianos, ele pode refazer a vida sim. O casamento não deve ser tratado com brincadeira, com leviandade. Por isso, pensar em casar, ele é pensar em ter acordo com uma mulher, é ele ter bases para perdoar porque vai haver dificuldades. E eles precisam andar em comunhão debaixo de uma mesma missão, debaixo de uma mesma visão de vida. Então, se essas bases forem consideradas antes, as possibilidades de separar são muito menores. Mas, se durante um casamento for verificado naquela relação que há algo que humilha, que denigre a imagem do outro, que causa dores, infelicidades, violência e etc., como continuar vendo uma pessoa sendo violentada, espancada e ela continuar debaixo daquela aliança apenas para manter uma religião? Eu penso que isso seria um ato de maldade com aquela pessoa. É como eu vejo. Mas ainda assim eu digo que o casamento é algo que deve ser considerado de uma forma muito séria. Mesmo só tendo uma opinião particular a respeito disso, que diverge também de opiniões de outros pastores. Diverge, eu respeito cada um. Eu acho que a Bíblia diz que cada um deve andar conforme a sua fé. Então, as pessoas que não permitem o divórcio, elas vivam dessa forma, porque elas entendem que as coisas funcionam dessa forma, mas eu penso que até que vivam uma situação muito perto,
e talvez eles reconsiderem essa posição. Eu penso que quando a dor dói em nós mesmos, a situação parece que não é que nós relativizamos o princípio, é que nós passamos a refletir com mais profundidade sobre ele. Pastor, e no caso dos países em que os homens podem se casar até com 2, 3 mulheres, como é que fica essa situação? Como é que a gente pode avaliar isso? Eu tenho um amigo que ele é um homem muito sério, um homem de Deus, é um homem que tem essa teoria de que separou não casa, só que ele tem alguns trabalhos que ele faz fora do país, nessa região da Turquia, da Jordânia, etc. E lá ele encontrou pessoas que se converteram e que tinham 2 esposas. E ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque se ele dissesse para aquele convertido, recém-convertido, que ele deveria ficar com uma esposa somente, ele deveria mandar outra, a família não a receberia e ela passaria a ser uma mendiga na rua, que também não seria uma atitude cristã. E aí como é que a gente faz? Eu não sou a favor da poligamia, eu tenho só uma mulher, 35 anos e vou ter sempre uma esposa. Mas a gente tem que pensar sobre essas situações para que a gente não imponha uma carga pesada sobre o próximo que nós não somos capazes de suportá-la. O que o senhor diria para aquelas pessoas que estão aí à beira de um divórcio, mas que no fundo, talvez não gostariam de se divorciar? Eu diria que a primeira opção para qualquer pessoa, não só para alguém que é discípulo de Jesus, não é o divórcio. O divórcio é uma dor que quem já passou descreve como algo muito cruel. Então, o meu conselho é: não busque o divórcio como primeira opção. Busque ajuda, busque um terapeuta familiar, busque um pastor, um padre, alguém, um sacerdote que tenha experiência e que tenha, de fato, empatia com a sua dor, que possa sentar com você e poder lhe instruir para que as dificuldades, as barreiras que foram construídas possam ser desfeitas. Agora, não vale a pena ser infeliz a vida toda, porque a vida é tão curta, a vida é tão curta. O senhor acha que o casamento, as pessoas veem o casamento perdeu a sua essência? Divorciar hoje é muito fácil, né? Não é como antes, que demorava bastante tempo. O senhor acha que hoje as pessoas veem o casamento como um ato que não tem tanta seriedade? Eu acho que o casamento ainda é visto como algo muito bom, porque ainda que aumente o divórcio, aumenta muito o número das pessoas que querem se casar. O que está acontecendo é que as pessoas elas não estão compreendendo bem o que seja um relacionamento de casado. Então, porque não compreendem bem, nas primeiras dificuldades que todos têm, e aqueles que vão casar terão, eles não sabem enfrentar isso. Então, a primeira opção deles é divorciar. O senhor realiza casamento de pessoas divorciadas? Eu já fiz alguns, mas os que eu já fiz, eu acompanhei. Eu quis saber o que aconteceu, eu quis saber por quê, eu queria entender por que o recasamento, qual é a visão de casamento que ele tem para que os erros não sejam cometidos novamente. Então, eu acho que a minha parte é não ser juiz, eu sou pastor. Juiz, eu conheço só um, que é Deus, porque ele julga de forma justa. Então, a minha parte é guiar para que as pessoas se tornem pessoas felizes e, sobretudo, pessoas que sejam parecidas com Jesus, ainda que sejam recasadas. Tomás Jaquino Pinheiro, pastor há 23 anos já, não é isso? Muito obrigada, pastor, pelo nosso bate-papo aqui frente a frente. E o convite fica feito para voltar outras vezes e debater outros temas também. Muito obrigado. Frente a frente com Alcineia Gomes.